Vamos então falar sobre este mesmo tema. Eu só demorei aqui estes 2 minutos porque estava a partilhar o Space com os restantes seguidores de outros canais. Temos seguidores de outros canais. O Manuel, efetivamente, não vai chegar agora às 10, vai chegar só daqui a bocado, mas vai ser mais na segunda parte. Da última vez que fizemos este tipo de Spaces, é o Thread Talks, que está no meu canal de YouTube. Também podem seguir na bio. Tem uma duração normalmente de 1 hora. Ele vai estar mais presente na segunda fase. Eu vou-lhe colocar algumas perguntas, porque ele fala imenso deste tema e é uma das pessoas que eu aprecio mais no Twitter, quando neste momento o tema é posto em causa. Ele tem boas opiniões, na minha opinião, e portanto ele vai estar presente na segunda metade. Podem segui-lo também no @ que está presente no título, mas para já vamos nós então falar aqui sobre este mesmo tema. Eu vou dar um bocado aquilo que é a minha perspectiva sobre aquilo que é o multipolarismo que se está neste momento a transformar ou a querer ser no contexto internacional. O Space 2, ao contrário do último que fizemos, já foi há mais de um mês, foi na altura dos problemas em Lisboa, em que Lisboa esteve a arder. Não é uma questão de segurança, não é uma questão securitária, é uma questão de política internacional. E qualquer pessoa que tenha estado minimamente atenta nos últimos anos vê que a política internacional tem mudado, o cenário internacional tem mudado. Depois da década de 90, com a queda da União Soviética, tivemos aquilo que foi a afirmação da potência hegemónica, a potência líder, Estados Unidos da América. Depois da queda da União Soviética, passámos de um contexto bipolar para um contexto unipolar. E hoje já não estamos num contexto unipolar no seu todo. Ou seja, tivemos no início do século uma fase em que os Estados Unidos eram efetivamente a potência a potência principal em termos militares, conseguiam exportar o seu poder para todos os cantos do mundo, quando assim entendessem. Claro que na altura da invasão do Iraque, por exemplo, a Turquia não permitiu que as suas tropas passassem por lá, é certo, mas tem bases por todo o mundo. É uma potência atlântica e ao mesmo tempo é uma potência pacífica, do Pacífico. Portanto, conseguem exportar o seu poder. Essa é a base do argumento. E em termos económicos, era efetivamente a líder, era a principal. Não tinha qualquer tipo de disputa, porque a União Soviética, que para todos os efeitos era a potência que antes estava a concorrer com ele, colapsou. E a China, na altura, ainda não era tão poderosa como é hoje. A China ainda não estava, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, ainda não se tinha aberto completamente aos mercados internacionais. Só com Deng Xiaoping é que efetivamente temos esse choque, e aí sim a China continua ainda hoje a crescer, não tanto como na altura. Chegámos a ter a China a crescer entre 10% a 15% ao ano, em termos de PIB, por exemplo. Portanto, isso sim foi o que permitiu à China contestar esse mesmo lugar. E depois até usou essa riqueza, esse excedente, para começar a contestar os Estados Unidos em termos militares, mas já lá vamos. Portanto, passámos nos Estados Unidos, que hoje já não é uma potência isolada em termos económicos, já não é. A China já está muito próxima de atingir o PIB americano, não consegue atingir na sua totalidade, ainda está um bocado distante, mas se continuar nesta tendência, vai crescer e vai ultrapassar nos próximos 3, 4 anos. Mas também estamos a contar com a nova eleição de Trump. Essa distância vai também não mudar muito, porque os Estados Unidos agora vão crescer mais, ao que parece, pelo menos, se houver um controle da inflação, se houver um choque fiscal que permita mais riqueza ser criada, pode ser que este gap volte a expandir, mas no cenário presente temos então uma potência que é unimultipolar no seu sentido de liderança, porque já não é incontestável em termos económicos, só é neste momento a principal potência em termos militares. Os Estados Unidos já não é incontestável em termos económicos, mas a nível militar ainda é, pela sua capacidade de exportação de poder e o facto de estar presente em praticamente todo o mundo, com várias bases, com uma marinha que, para todos os efeitos, em termos daquilo que é a marinha pesada, ainda é líder. Mas se vocês forem a ver em termos de pessoal, em termos aéreos, até mesmo na marinha de baixa intensidade, estamos a falar, por exemplo, de submarinos, a China já ultrapassou em alguns dados, não em todos, mas em alguns dados. Portanto, é inevitável que passemos deste mundo multipolar, no sentido militar, multi em termos económicos, para um mundo exclusivamente multipolar, onde aí sim já não temos uma potência líder, mas temos várias a querer contestar isso. Também não vai ser um cenário multipolar, porque para todos os efeitos a China, apesar de algumas pessoas dizerem que na data 2 temos uma segunda guerra fria, não é 100% assim.
porque a Europa como um todo, e por isso é que também está no título a questão europeia, a Europa como um bloco, para todos os efeitos, se vocês forem ver em termos militares, é mais poderosa em termos de orçamento do que, por exemplo, a Rússia. Mas só se estiver toda ela unida. Só que em termos de política internacional, nós já olhamos para a União Europeia como um bloco em si. Já não olhamos como, por exemplo, a Alemanha ou a França de forma isolada. Não, já é um bloco em si. Porquê? Porque, para todos os efeitos, depois do Tratado de Lisboa, temos a União Europeia a ter essa representação internacional, personalidade jurídica em termos internacionais. No século XXI, temos a União Europeia a ter uma política externa cada vez mais comum. Portanto, já se olha para a Europa dessa forma. Portanto, temos a Europa, temos os Estados Unidos, temos a China a querer contestar esse mesmo pódio. O único problema, e o motivo principal também da Europa estar referida neste mesmo título, é que a Europa tem medo de se assumir como um polo de poder. Tem medo, objetivamente. Tem receio de ir atrás da sua liberdade em termos militares, objetivamente. Se vocês forem a ver em termos da história da União Europeia, no início do século, é a primeira vez, só no início deste século, que temos a criação de alguns fóruns para diálogo sobre assuntos militares, ou seja, não era uma instituição militar que fosse substituta da NATO, não, eram simplesmente diálogos, porque havia um grande tabu em falar de defesa, naquilo que é a integração europeia, só em termos económicos, era essa a base. E, portanto, em termos militares, falar de questões de defesa vai sempre contra aquilo que é o plano hegemónico dos Estados Unidos, e os Estados Unidos detestam isto, para todos os efeitos. Em termos económicos, a Europa já podia estar a contestar, não contesta porque é objetivamente e manifestamente incompetente. É incompetente. É incompetente porque recusou-se a fazer grandes reformas. É incompetente porque tem uma política energética que toda ela é irracional. Quando temos a Alemanha a mandar destruir centrais nucleares, isso é irracional. Numa altura em que é preciso cada vez mais output energético, e agora vamos ter, por exemplo, as fábricas automóveis a ter um grave problema em termos de despedimentos. É um exemplo meramente figurativo daquilo que vai ser reservado para a Alemanha no futuro. Mas existem outras variantes. Não é só a indústria automóvel, que por acaso já foi ultrapassada pela China. Estamos a falar, por exemplo, em termos de outros tipos de tecnologias que já começam depois, posteriormente, a impactar aquilo que é a própria defesa. Estamos a falar da tecnologia do espaço, indústrias do espaço. Eu, por acaso, prevejo que agora, com o novo posicionamento em termos de poder do Elon Musk, os Estados Unidos até tenham um novo interesse, um foco nacional, se calhar, por influência do Elon Musk. Mas se vocês forem ver em termos de inovação europeia, existe aquele meme que os Estados Unidos mandam a SpaceX para o ar e a Europa produz aquelas tampas de garrafa no máximo que não se desprendem. E é efetivamente isso que temos vindo a ter na Europa. É um foco em tecnologias, em inovação, que não produz um valor acrescentado como aquilo que é necessário, nem um valor acrescentado que nos permite competir a sério, de forma realística, contra os nossos adversários. Portanto, para todos os efeitos, a Europa tem que efetivamente mudar se quer ser esse mesmo polo de poder, se quer contestar esse mesmo Estados Unidos. Enquanto não faz isso, não teremos então aí sim uma Europa capaz de dizer aos Estados Unidos: vamos passar-te. Até porque no dia em que a Europa quiser fazer isso, os Estados Unidos também perdem imenso. Mas a cúpula internacional europeia neste momento ainda é muito liberal, ainda está muito dependente daquilo que é a visão anglo-saxónica americana da visão geopolítica, portanto não tem essa energia ainda para o fazer. Vocês vão ver, neste momento a Europa é quase como vassal dos Estados Unidos quanto à situação da Rússia e da Ucrânia. Para todos os efeitos, eu não sou propriamente pró-russo, acho que todo este conflito é errado, porque estamos a ver europeus a serem mortos, uma guerra de irmãos, mas a Europa seguiu, que nem um cãozinho, aquilo que foram as diretivas dos Estados Unidos. Quer dizer, todos bem sabemos quem é que sabotou o Nord Stream, mesmo assim a Europa recusa-se a fazer algo contra isso. Está castrada contra aquilo que são as diretivas dos Estados Unidos. A questão do Médio Oriente, e em aspas, nós tivemos uma Europa um bocado resistente, sim, tivemos uma Europa resistente àquilo que foram as intervenções da potência unipolar na altura, a potência UNA, nos Estados Unidos, desequilibrou completamente os Estados Unidos, a ação dos Estados Unidos desequilibrou completamente o Médio Oriente, sim é que é, quando interveio no Iraque,
à medida que vai apoiando irracionalmente uma política de desestabilização em países como, por exemplo, um Líbano, como países como, por exemplo, uma Síria, à medida que vai também ganhando um historial daquilo que foi a sua intervenção na Líbia, desestabilizou completamente o Norte de África, e quem leva com esses refugiados para todos os efeitos é sempre o mesmo, é sempre a Europa, e a Europa seguiu isso. O que a Europa fez foi abrir fronteiras, abrir o Mediterrâneo e não contestar aquilo que foi a intervenção dos Estados Unidos, até porque alguns países foram cúmplices nessas intervenções, alguns países foram cúmplices a enviar soldados voluntários para essas intervenções, quando nunca na vida seria do interesse da Europa que essa zona fosse desequilibrada, porque bem sabíamos que os refugiados vinham para aqui. Os refugiados não vão para outros países mais próximos, não, vão para os países mais ricos que por acaso estejam o mais próximo possível. E bem sabemos para onde é que foram, vieram para a Europa. Portanto, isso são tudo exemplos de casos onde a Europa, por ter medo de assumir-se como um polo de poder, é afetada negativamente pela potência líder no Ocidente. Algumas pessoas acham que a China pode servir de alternativa. E quando o Manuel chegar, eu por acaso vou fazer essa pergunta: se acha que a China é uma alternativa e que a Europa, num curto espaço de tempo, por acaso até se pode virar para a China como uma fonte de crescimento ou uma fonte estratégica contra esse mesmo Estados Unidos. Eu, por acaso, aí tenho uma visão um bocado mais concreta. Acho que, efetivamente, a China é nossa concorrente. Não é por ser inimiga do nosso inimigo, nós aqui, europeus, que por acaso não gostamos dessa potência líder chamada Estados Unidos, que propriamente vai ser o maior dos nossos aliados. Vocês olham para a China, tem uma capacidade demográfica que nós não temos de exportar pessoas, apesar de ter efetivamente uma crise demográfica, que bem sabemos que vai bater à porta nas próximas décadas. A China tem a maior classe média do mundo, em termos financeiros, em termos de quantidade de pessoas. Consegue exportar essa inteligência, consegue invadir e intrusar-se em instituições de poder. Mais nos Estados Unidos, interessou-lhes mais fazer isso nos Estados Unidos, vemos isso em várias universidades, agências de inteligência. Vemos que efetivamente a China tem um cuidado em infiltrar-se nisso, não tanto na Europa, pelo que se sabe, isso até é mais a Rússia, pelo que se sabe, mas eu não acho que a China seja essa grande aliada. Objetivamente, tem esses Estados Unidos como rival, certo, tem, mas eu não acho que a China tenha essa visão de aliança e de querer usar-nos contra os Estados Unidos, porque sabe perfeitamente que quando os Estados Unidos caírem, nós também caímos. E que os nossos líderes sabem isso, e o atual sistema liberal conta com isso. O atual sistema liberal conta com essa proteção europeia. Se vocês amanhã tivessem, e temos o caso do 25 de Abril até como exemplo, se vocês amanhã tivessem uma série de revoluções que são contra o status quo europeu na Europa, e consequentemente o status quo americano, que também vai nos ocupando aqui, vocês têm tropas americanas prontas a intervir, em conluio com aquilo que são as instituições formais desses mesmos sistemas europeus vigentes liberais. Portanto, eu não acho que a China fosse nossa principal fonte de força. Eu acho que a Europa tem que encontrar a sua força por si. Quando a Europa foi em conquista dos mares, em conquista dos outros continentes, nós não fizemos isso com alianças extracontinentais. Não fizemos, não precisamos, nós somos melhores que isso. Agora, claro que a China é uma sustentação da nossa economia, do nosso sistema económico internacional, porque tem sido ela a principal exportadora daquilo que nós consumimos. Bem sabemos isso. Mas talvez esteja na altura de modificar o atual sistema económico internacional para que os próprios espaços consigam focar-se até em políticas mais autárquicas de produção daquilo que é o essencial para que os povos sejam livres e tenham as suas próprias economias internacionais, e não aquilo que é o sistema pós-Segunda Guerra Mundial, o sistema Bretton Woods, onde a economia internacional é a base e se tenta matar ao máximo a capacidade das nações serem nações. Isso não é positivo, na minha opinião, e muito honestamente acho que é algo que tem que ser mudado. Se com a China ou não, isso é outra questão para a frente. Há pessoas que até se focam mais na Rússia porque é muito mais próximo. Eu já disse aqui, eu gostava que um dia a Rússia estivesse na União Europeia. Eu gostava que a Rússia tivesse entrado na altura que isso foi discutido até, que o Bill Clinton tivesse entrado logo na NATO, porque, na minha opinião, era um assegurar até de relações mais próximas, mais pacíficas, e não veríamos aquilo que estamos a ver hoje. Porque, para todos os efeitos, os acordos de Minsk não são assinados no papel, mas na altura percebe-se que esse é o espaço de influência russo e que não há necessidade de estar a exportar isso. Agora, o que não se estava à espera na altura é que
o regime de Putin fosse tão sustentável, tivesse as ideias antiliberais, pelo menos na teoria, antiliberais que tem vindo a demonstrar, e portanto aí sim, só por aí, tornou-se uma ameaça. E, portanto, viu-se o que se viu na altura com a Ucrânia, agora, ainda estamos a passar por isso, mas vemos também a intervenção russa, quando apoia alguns partidos que desestabilizam os atuais status quo liberais na Europa. Veja-se o caso alemão, veja-se também o apoio à Catalunha, porque desestabiliza um país que, para todos os efeitos, faz parte desse status quo europeu, é a Espanha. Portanto, a Rússia foi, de certa forma, um bocado forçada a ter essa aproximação mais defensiva e de tentativa de desestabilização e de subversão dos seus adversários que não quiseram essa mesma integração, mesmo na altura em que a Rússia quis. E bem sabemos daquilo que foi a entrevista do Elon Musk, do Putin com o Tucker Carlson. Ele teve esse interesse, o Bill Clinton é que disse que não, e por suspeita do próprio Putin, nem sequer foi uma decisão do próprio Clinton, foi mais daquilo que se chama o Deep State americano, de várias pessoas, vários burocratas que têm esses interesses e que não quiseram essa mesma integração da Rússia. Por acaso, os multipolaristas tendem a ser um bocado euroasiáticos nessa visão política. Se formos àquilo que são as teorias da geopolítica clássica, vemos a teoria do Mackinder, do Heartland. A Rússia seria do nosso total interesse enquanto aliada, porque é a principal fonte energética em termos daquilo que é o consumo europeu, pelo menos era. Em termos de riqueza, é vastíssima. Vemos que também existem muitos interesses na Ucrânia por causa disso. Estamos a falar de muitos milhares de milhões em minérios e riquezas, e acima de tudo, riqueza agrícola. Portanto, essa zona era vital para a Europa. E não é por acaso que a Europa também conseguiu conquistar o mundo quando tinha essa zona continental, essa vastíssima zona continental, numa rede de alianças sanguíneas, que eram as monarquias europeias, para todos os efeitos. A Revolução Bolchevique desestabiliza isso tudo, bem sabemos porquê, bem sabemos como, desestabiliza isso tudo e depois lança uma guerra naquilo que é a civilização europeia, e hoje cá estamos. E fomos forçados, de certa forma, numa visão política um bocado manicaísta, ou estás com os liberais, ou estás com os bolcheviques, ou estás com os comunistas, que para todos os efeitos também te querem destruir. Os liberais não nos destruíram propriamente e exclusivamente através do uso de armas, da mesma forma que os comunistas fizeram, mas bem sabemos que os comunistas eram selváticos, eram completos selvagens por onde entravam, e portanto esse manicaísmo, esse dualismo levou a que a Europa também depois se deixasse levar pelo lado liberal americano. Pois bem, o Douglas Pimentel vai entrar daqui a bocado, como eu tinha dito, ele hoje está um bocado atrasado, não conseguiu chegar à hora prevista, ele também só teve esse imprevisto ao bocado, portanto não tem culpa. E se vocês quiserem fazer alguma questão, podem fazer-me alguma questão, à vontade, sem problema. Se alguém quiser falar, entretanto, até o Manuel chegar, também podem falar, colocar algumas questões, dar a vossa opinião. Mas essencialmente é um bocado isso, e eu acho que a Europa se quer também assegurar a sua própria visão ideológica, assumindo que, por exemplo, ganhamos, assumindo isso, um novo sistema ideológico europeu implica um corte total com esse lado anglo-saxónico muito liberal, que depende de uma visão capitalista do mundo. Reparem, vocês estão a viver sobre Olha, agora chegou aqui o Manuel, mesmo quando eu ia começar a falar da visão ideológica dos Estados Unidos. Portanto, vou aprovar aqui a solicitação para falar e vou já passar então aqui a palavra ao Douglas Pimentel. Manuel, diz-me se já estás, porque eu aprovei o teu pedido. Vamos só esperar aqui um bocadinho. Se vis que tal, Boa noite, boa noite. Boas, então, olha, ouço-te perfeitamente. Então, olha, já Ótimo. estive aqui a aquecer um bocado o público antes de chegares. Peço desculpa o meu atraso, eu acabei mesmo agora de chegar a casa, portanto foi mesmo entrar em casa e ir logo aqui para o Space. Comprometimento total, é assim mesmo. Olha, estive aqui a falar um bocado daquilo que seria até do interesse da Europa, ter uma maior aliança com a Rússia. Estive a falar daquilo que foi a entrevista do Putin, quando ele disse que até quis essa aproximação, mas foi negado. Estive a falar aqui um bocado também daquilo que é o atual cenário unimultipolar, em que os Estados Unidos estão a ser contestados e é quase que inevitável
que tínhamos um futuro multipolar completamente assegurado. Dá-me a tua opinião, o que é que achas? Achas que, enquanto espaço-tempo, qual o espaço-tempo em que achas que os Estados Unidos se conseguem aguentar como potencial líder? Se achas que já não são? E se achas que a China vai ter capacidade então para depois, por quanto tempo pelo menos, assegurar esse mesmo lugar? E se achas que os Estados Unidos conseguem sobreviver a isso enquanto Estado? Diz-me a tua opinião. Bom, desde já, boa noite a todos. Respondendo já à pergunta, eu creio que os velhos tempos de hegemonia incontestável dos Estados Unidos da América e, mais abrangentemente, do complexo americano sionista, não é? O imperialismo americano sionista, essa hegemonia já não existe, não é? Portanto, já não há uma hegemonia do Ocidente liberal. Dito isso, ainda tem a sua influência, que não é pouca, especialmente quando estamos a falar da Europa, e sendo nós europeus isso deve nos preocupar, mas não é uma hegemonia incontestável. E nesse aspecto, se nós, representativos desse outro Ocidente, desse Ocidente verdadeiro, não é? Desse Ocidente das pátrias, desse Ocidente tradicional, nós devemos procurar, não é, lá fora, forças que nos possam ser úteis nesta luta contra o Ocidente liberal, que é tão danoso para nós como é para as outras pátrias sob o jugo neocolonialista do Ocidente, não é? Eu acho que nós temos muito mais em comum, não é? Com determinadas potências, não é? Nesta nossa luta tradicional e patriótica, do que temos com determinadas organizações ocidentais, ou até mesmo determinadas pessoas que, partilhando o nosso sangue, se esforçam todos os dias a destruir o nome de Portugal e da Europa. Portanto, eu acho que deve haver a esse nível uma cooperação internacional, não só com a Rússia. Claro que com a Rússia faz todo o sentido, porque de entre os polos para além da Europa é aquela que mais se aproxima de nós, embora não seja Europa, seja Eurásia, não é? E portanto tenha, de certo modo, o seu excepcionalismo no que toca quer à sua identidade, quer à sua maneira de estar no âmbito das relações internacionais, mas nós devemos procurar esse esforço internacional um, na luta contra o globalismo, no fundo, não é? Portanto, eu acho que eu agora estou aqui a expandir um bocado a tua pergunta, porque também estavas a falar sobre a questão da Rússia, não é? Também devo também apontar, por exemplo, aquela entrevista do Tucker Carlson, não é? Ao Putin, aí compreendeu-se, não é? Que apesar do Putin enfim, provavelmente achar que já é tarde demais para uma reaproximação com o Ocidente, não é? Que notou-se ali que os antiglobalistas americanos têm muito mais em comum com o Putin do que poderão ter com outra figura propriamente mais liberal. Mas também deve-se dizer outra coisa, quer dizer, se a Rússia perdeu o Ocidente, não é? Acho que isto até foi o próprio professor Dugin que referiu. O Ocidente, bom, ela descobriu o resto do mundo, não é? E há todo um mundo que nós, enquanto patriotas e tradicionalistas, devemos encontrar e devemos descobrir. E é um pouco nesse sentido que nós devemos fazer essas aproximações, porque nós temos de navegar neste mundo de transição, não é? De transição para uma nova ordem multipolar e com uma hegemonia já bastante enfraquecida dos Estados Unidos da América. Não sei se É, respondi bem.
Não, é curioso porque em quase tudo concordamos, né? Porque eu já estive a falar desde o início da live, e, portanto, houve aqui pontos que deu para ver que estávamos em concordância, até fizeste uma boa expansão deles. Eu só tive uma questão, que eu, antes de tu entrar, eu tinha dito que a China, para todos os efeitos, podia ser essa mesma aliada. Sim, a China, sim. Algumas pessoas interpretam a China até como uma potencial aliada, mas eu disse que mais depressa seria a Rússia, porque a China tem uma aproximação muito, muito concreta daquilo que quer para si mesma. Vimos isso com a Rota da Seda, vimos isso com aquelas aproximações cirúrgicas em termos de infraestruturas ao longo da costa africana, com vários portos, sabe aquilo Sim. que quer fazer. No caso europeu, não sei até que ponto é que a China tem esse grande interesse, vemos mais até um interesse, por exemplo, em África, onde estão os recursos, um interesse mesmo na própria Ásia, que eles têm É por só, é resolver. só, sim, é só de pensar, quer dizer, a China naturalmente também tem interesses na Europa, não é? Tem interesses principalmente naquilo que a Europa neste momento não consegue produzir, por exemplo, energia, não é? Não é à toa que, creio que ainda é assim, não é? Corrijam-me se estiver errado, mas é o caso da EDP, não é? Por exemplo. Pronto. Mas no que toca à China ser aliado ou não, nós temos de ver uma coisa. Hum, Em política, as coisas tendem a um certo bipartidarismo, não é? E, portanto, segundo um determinado critério político, uns são colocados de um lado e outros são colocados do outro, não é? Portanto, trata-se de uma distinção entre amizade, entre amigo e inimigo, que o Schmitt nos refere. Pronto. E nesta questão da multipolaridade não é diferente, não é? Porque hoje em dia, nesta configuração internacional de transição, nós podemos dizer que temos duas correntes, não é? Uma corrente soberanista e uma corrente globalista, uma corrente multipolar e uma corrente unipolarista. E no que toca à China, agora chegando ao ponto, acho que a China estará nesse aspecto, no aspecto tático, do nosso lado, porque também está interessada na construção de uma nova ordem multipolar. Mas, naturalmente, sendo de outro polo, e nós sendo do nosso polo, é claro que tem de haver aqui uma certa competitividade e nós devemos pensar que não são, se não são amigos, pronto, andam lá pelo meio, não é? Não é bem amigo, nem bem inimigo, não é? Mas, mas a China, claro que é interessante para nós nesse aspecto. E por ser uma civilização que está a reencontrar as suas raízes, não é? O confucionismo não é assim tão, como muitas vezes no Ocidente se pensa, o confucionismo não é assim tão vago, nem algo de elites, nem nada do género, não é? O confucionismo é generalizado à sociedade chinesa, e, portanto, pode-se falar de uma civilização confuciana na China. Agora, a Rússia, para além desse aspecto que tem em comum com a China, não é? Portanto, de parceiro tático para a construção de uma nova ordem multipolar, a China também apresenta esta comunhão civilizacional, não, ou intercivilizacional, melhor dizendo, esta comunhão intercivilizacional, porque a Rússia, primeiro, é cristã, não é? Em segundo lugar, para além do seu cristianismo, o seu paganismo é indo-europeu, não é? A Rússia, na sua história antiga e recente, também sempre contactou com a cultura ocidental e cultura ocidental com a cultura russa. Um, Portanto, há algo mais do que tático na ligação entre a Rússia e o Ocidente. Portanto, eu concordo contigo nesse aspecto. E eu agora ia até expandir isto para um outro elemento. Ehm, Assumindo então esse tal mundo multipolar, achas que nem é uma questão de ser realista ou não, mas assumindo, seria na mesma do interesse da Europa nesse mesmo mundo multipolar, que, por exemplo,
nunca será uma civilização, pelo menos não conseguem ser, porque não chegaram a esse mesmo estado, mas imaginemos que uma instituição parecida como a União Europeia começa a aparecer noutros lados. Como por exemplo numa África em si, tivemos pessoas que quiseram essa mesma União Africana, por exemplo. Uhum. Assumindo que no mundo multipolar esse conjunto de países se une e consegue monopolizar, ou pelo menos exercer força naquilo que são as suas fontes de riqueza, como é que no mundo multipolar tu achas que a Europa poderia responder a isso? Maior união em termos de União Europeia ou existiriam outras aproximações que tu sugerias? Bom, isto é um assunto complicado porque isto vai exigir que uma pessoa tenha de fazer determinadas concessões ideológicas que, por vezes, não nos sentimos muito confortáveis a fazer. Não é? Hum, mas eu acho que no que toca à questão europeia, hum, eu estaria tentado a dizer, e tenho razões para isso, eu até posso explicar isso melhor. Eu estou tentado a dizer que a Europa necessita de um soberano. Isto porquê? Qual é a definição de soberano? Soberano é aquele que decide no estado de exceção. E é aquele que decide a exceção. Não é? Aquele que decide a exceção no estado de exceção. É o soberano. E é aquele que decide, não é? Decide sobre os agrupamentos de amizade e inimizade. E é aquele que também decide qualquer política, digamos, que seja hum, que seja importante para todo um vasto espaço, todo um grande espaço. Vou dar o exemplo da imigração massiva e da substituição populacional. A substituição populacional é uma questão que aflige toda a Europa. E como nós vemos, eu acho que a substituição populacional não pode ser resolvida sem uma solução comunitária, sem uma solução europeia integrada. E esta questão é de tal modo grave, é de tal modo urgente, que faria sentido a declaração de um estado de exceção para toda a Europa. Mas quem é que decide esse estado de exceção? Quem é que decide esse estado de exceção? É o soberano. Ok. Então, e como é que vamos decidir quem é o soberano? Isso já é outra questão. Mas eu acho que, chegados a este ponto, temos de chegar à conclusão de que a Europa precisa de um soberano. Agora, que esse soberano está sempre presente, não sei. Esse soberano pode existir em estado de latência, não é? Portanto, hum, num estado normal, num estado de direito, na Europa, poderá ser mais uma Europa das nações do que outra coisa. A questão é que em estado de exceção e em estado de guerra surge um soberano na Europa, não é? Pronto. E acho que mesmo em estado normal, em estado de direito, há determinadas coisas que não devem ser feitas e se exige uma articulação entre os Estados, por seu turno, uma organização. Eu sou mais propenso a defender uma solução confederativa. Pronto. Não acho que deva haver um Estado de civilização europeu. Não é? Isso é um absurdo. Isso claramente funciona noutros sítios, como a Índia, a Rússia, a China, que são Estados de civilização. Portanto, há só um Estado para todo o grande espaço. Mas não é o caso da Europa, da Iberoamérica, da América do Norte e possivelmente não é o caso da civilização africana ou da emergente civilização africana, não é? Porque eles não são civilização propriamente, mas emergente. Pronto, eu acho que é um pouco nesse sentido. Sim, porque eu até era para fazer essa pergunta a seguir, porque eu no início, quando comecei a falar, falei de questões de defesa. Como os Estados Unidos já estavam a ser desafiados pela própria China, pelo crescimento brutal do exército e, no geral, das forças militares da própria China. E a forma como
o exército ou as forças militares, de forma vaga, os três ramos americanos estão cada vez mais frágeis. Vocês vão ver Uhum. aquilo que é a capacidade de mobilização e capacidade de mobilizar instrumentos e força a sério dos Estados Unidos. Vocês veem uma percentagem brutal da população que não é apta para lutar, em comparação com há 40, 50, 60 anos atrás. Portanto, vemos os Estados Unidos que está a ser cada vez mais aproximado nessa luta pela própria China. Eu ia-te perguntar se então era até do nosso interesse ter esse mesmo polo que contribui para esse mesmo multipolarismo, no caso europeu. Eu ia-te fazer essa mesma pergunta, mas de certa forma acabaste já por responder. O exército europeu, sendo quase que necessariamente um produto daquilo que é o arranjo entre países e o atual cenário, é um cenário da União Europeia, um cenário que para todos os efeitos, em termos institucional, está focado em Bruxelas, está focado em Estrasburgo, está focado nessas cidades, que não são a Europa, mas são essas cidades que condicionam a política da Europa, baseado também num sistema em si liberal. Sim, Se, imagine-se em Bruxelas, não é? Quer dizer, imagine-se em Bruxelas o que é, não é? exatamente, especialmente em Bruxelas, se esse tal exército europeu podia ser algo positivo ou negativo, porque representaria uma força que poderia abafar ainda mais os Estados e a soberania dos Estados. Mas, pelo outro lado, poderia ser também um elemento de força europeu no mundo multipolar. Qual é que achas que é a interpretação mais correta? Se esse exército europeu pode ter outras vias até se desenvolver para não colocar em causa a soberania dos Estados, o que é que achas desse exército europeu como uma forma de afirmação da Europa? É uma boa questão e, eu acho que respondo já da seguinte maneira: eu só vejo isso a acontecer, se nós estivéssemos a falar de um determinado destacamento, não é, militar, até pode não ser só um exército, pode ser marinha, pode ser força aérea, mas só vejo isso a acontecer mais num sentido legionário, não é? Ou seja, nós temos um conjunto de países europeus, não é? Que de entre as suas forças destacam determinados homens para uma legião europeia, não é? Portanto, hum, acho que é um pouco nesse sentido. E eu digo isto porque nós também devemos procurar inspiração daquilo que foram os velhos tempos da República Cristiana. Havia, claro que eram exércitos dos reinos, não é? Mas de certo modo havia uma comunhão entre os guerreiros dos reinos cristãos e de toda a cristandade. E toda a cristandade, portugueses, espanhóis, occitanos, o que for, não é? Combatiam todos juntos para conquistar a Terra Santa, por exemplo, e para defender contra os sarracenos, defendemos contra os sarracenos, não é? E portanto, e isso fez parte fundamental da identidade europeia, que essencialmente cristopagã, e como dizia o Alain Benoit, também se focava em controlar o perigo, enfim, de determinadas populações na Europa, não é? Intramuros, não é? Que era o caso dos judeus, e extramuros, o controle extramuros do perigo muçulmano. Isto é a identidade europeia. E eu acho que nesse exército europeu de que falas, esse exército europeu seria construído deste modo: destacamentos de homens para, digamos, um exército vá, quase imperial, não é? Europeu, se bem que o imperial aqui talvez fosse Pois, um aqui o pouco Imperial abusivo. está um bocado a mais, mas eu por acaso Mas percebe-se, não é? Ou seja, sim, 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 é sim, sim, um exército da europeidade, não é? Uma legião europeia, não é? exato. Eu ia-te, por acaso, perguntar se achas que agora com a eleição de Trump, que tem uma aproximação, pelo menos na teoria, menos intervencionista, mais isolacionista. Tivemos na altura da administração de Trump a primeira, Macron a ter esse ímpeto, essa energia,
para voltarmos a colocar o exército europeu em cima da mesa? Se achas que o exército europeu vai voltar a ser um tema agora que temos uns Estados Unidos que, na teoria, volto a dizer, não quer ser tão intervencionista, segundo aquilo que foi o discurso dos republicanos durante a campanha, porque eles são o partido anti-guerra. Bem sabemos que os Estados Unidos não vão provavelmente criar guerras da mesma forma que não criaram na primeira administração Trump, embora vão fechar os olhos a algumas guerras que neste momento estão a acontecer, que é diferente. Mas se achas que o exército europeu vai voltar a ser um tópico muito, muito falado, se achas que alguém na Europa em particular vai querer avançar esse mesmo exército europeu, eu duvido é que seja nesses moldes da Legião Eu Europeia. acho que já sei o que é que vais referir. Porque era mais ou menos, era exatamente isso que eu ia referir, mas eu ia referir primeiro o seguinte: hum, muita gente na direita, há alguns anos, hum, entre muita gente na direita há alguns anos, era habitual defender-se o serviço militar obrigatório. Pois, Porque é uma maneira excelente de pedagogizar e eticizar o cidadão, não é? Que esse é o papel do Estado, é o papel fundamental do Estado, é a eticização do cidadão. Entretanto, o serviço militar obrigatório voltou a entrar no espaço público. Porquê? Porque hoje em dia as pessoas estão preocupadas com a civilização e o civismo, estão preocupadas na fundação de um Estado a sério. Não, é porque isso vai obedecer aos interesses da NATO. E, e há a haver, não é, um retorno de toda esta questão do exército europeu em breve, vai acontecer nesses moldes. Vai acontecer nos mesmos moldes que lá o capitão Igloo, não é? Agora já me estou a lembrar do nome do senhor, mas eu lembro-me sempre do capitão Igloo. Lá o senhor, o capitão Igloo, falou Gouveia do Mel. serviço militar Gouveia Mel. obrigatório e o Macron, eventualmente, ou um outro tipo qualquer da Europa liberal, vai falar outra vez do exército europeu, porque nós temos é de mandar gente para o Oriente para combater pelo protetorado ucraniano dos Estados Unidos da América. Não é? E a mesma coisa, e provavelmente, se calhar, até vai haver aqui uma certa sinergia, não é? Com as forças de defesa israelitas, porque não? Porque não, já agora, já que estamos nessa, também combatemos pelo imperialismo americano no Médio Oriente, não é? Sim, a haver uma guerra mundial com várias frentes, ao menos manda-se bloco para todas as frentes, né? Exatamente, exatamente. Só falta abrir uma agora mesmo na Ásia de Este, talvez, quem sabe? Isso já são outras previsões em Taiwan, quem Ah, sabe? Só falta abrir. aonde? Em Taiwan, só falta abrir aí também. Com Taiwan? Pois, pois talvez, Taiwan, pois, mas não sei, não sei, eu acho que pelo menos a China como está, não é? E Taiwan sendo uma ilha, cuidado, cuidado. Mas também temos como é que se chama aquele tratado que foi feito foi em 2019 ou 2020 entre, Os entre a acordos de Abrão? Austrália, Austrália, o ok. Reino Unido, que há a Arcusa, ou não sei como é que se chama. Eles também estão a tentar lá dominar os mares que são da China, pá, mas pronto, enfim, eles não vão fazer grande coisa. Mas há a haver uma frente em Taiwan seria muito, muito sangrenta, muito sangrenta. Porque, como nós já sabemos, o Ocidente gosta sempre de mandar gente para a morte, não é? Que está a acontecer com a Ucrânia, não é? Com a idade média dos militares, 47 anos, não é? Sim, e por isso é que eu referi antes a questão da própria Europa não conseguir bater o seu próprio pé. Deu para ver o que aconteceu no Nord Stream, deu para ver a pressão que fez com que os contribuintes europeus estivessem a pagar milhares e milhares de milhões. Coitados dos contribuintes americanos, esses sim é que tiveram que pagar milhares e milhares e milhares de milhões para Exatamente. alimentar um conflito que em poucos meses podia ter sido resolvido. Vários Um, deles. sim, sim. E vários deles ao longo dos anos, não é? Sim, 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 sim. Os contribuintes americanos também financiaram o bombardeamento de Belgrado nos anos 90, não é? Também, também. Sim, estão capturados por esse mesmo sistema. E, portanto, a incapacidade da Europa bater o pé para não ter um problema, nem é no seu quintal, é dentro daquilo que é objetivamente a Europa, também demonstra aqui uma fraqueza, demonstra uma incapacidade de prevalecer os seus interesses de paz e
e de estabilidade no seu próprio continente, e portanto por isso é que é importante para a Europa ter esse mesmo polo de poder, porque Uhum. assim consegue ter uma opinião mais forte, ou pelo menos uma capacidade de impor aquilo que é a sua vontade no seu próprio, não vou dizer quintal, mas pelo menos nas suas terras, ao invés de termos um Exatamente. conflito que já tem vários anos de alimentação, vindas do outro lado do oceano. Portanto, por isso é que é importante esse mesmo polo de poder. Pois bem, agora vamos para os últimos 5 minutos, porque depois eu não sei se há aqui muitos comentários, por acaso não consigo ver, não estou a conseguir ver. Depois podemos responder aqui Mas a umas perguntas. onde é que estarão os comentários? Eu estou aqui com Pois, eu também não a minha consigo torre. abrir, eu não consigo abrir, deixa-me ver. Ah, Se calhar o pessoal não, está. os únicos comentários foi só o nosso camarada Bernardo a ter alguns problemas aqui no Space, mas acho que ele já está a ouvir, já está tudo bem. Pronto, Mas pronto, é assim, também se houver alguém que queira mesmo intervir oralmente, também pode intervir. sim, sim, sem problema. Mas eu agora ia concluir com esta pergunta. Se achas que efetivamente ah, a Europa vai ter agora uma geração, ou se está pronta para ter uma geração, e essa geração está a querer aparecer, de políticos, quer no lado desta direita mais populista radical ou não, pode ser do outro lado. uh, não vou dizer do lado nacionalista de esquerda, bem sabemos que esse lado ainda não está muito aprimorado na Europa, mas de qualquer dos lados ideológicos, do quadrante Não, ideológico, achas. só está representado em termos metapolíticos, agora políticos não. Pois, mas se achas que essa próxima geração já está pronta, uma geração que tem essa consciência multipolar para chegar às instituições, aos cargos de poder, para substituir esta geração que dominou ao longo das últimas décadas, que agora vai ter que ter uma substituição geracional? Se achas que a próxima geração já tem esta visão e é capaz até de influenciar positivamente a Europa nesse sentido multipolar, se vês bons sinais desse mesmo futuro? Multipolar, não me digo. Alguns deles sim, porque compreendem naturalmente os corolários de ser patriota e ser nacionalista, mas uma coisa é certa, é que estamos quase lá, porque algo que une muita gente da direita é o velho lema, não é? O velho ditado português, cada macaco no seu galho. Não é? Que essencialmente é Exato. isso a teoria multipolar, não é? E esta nova teoria das relações internacionais, realista e multipolar. É só mesmo uma questão de discutirmos o que é que poderá ser esse futuro multipolar e esse futuro europolar, não é? Pegando na tua expressão, não é? Francisco. Sim, que eu publiquei no site da Hostil, acho que já está de pé, já podem visitar o Sim, site da sim, Hostil, hostil.pt, podem ver lá os artigos, por acaso tive a oportunidade de publicar lá esse artigo, mas sigam a Hostil também aqui no Twitter, podem seguir, ao passando aqui estilo a PT. publicidade, Hostil PT, mas continua, estavas aí bem. E acho que nós devemos ter uma discussão nesse sentido e devemos falar desse futuro, porque eu acho que é importante. Pode ser que as coisas pareçam utópicas, pareçam hum, contos de fadas, pode ser que isto pareça demasiado imaginativo, mas isso nunca será feito se nós formos os primeiros a pensar nesse futuro, não é? Eu lembro-me que nos Estados Unidos da América, com o alt-right, isso aconteceu. Ninguém falava do etnostado, mas o que é certo é que, por muito aberrante, por muito utópico, por muito coisa horrorosa ou por muito afastado, não é? O que é certo é que esta gente pensou no etnostado, não é? Pensou no etnostado e um etnostado para a sua população, para os seus étnicos, não é? Para a gente do seu sangue, e o que é certo é que é uma ideia agora mais ou menos normal dos Estados Unidos da América. Não fosse, não fossem essas pessoas a pensarem no futuro e a procurar construir no plano das ideias um futuro, não fossem essas pessoas, nós não teríamos hoje determinadas correntes e determinadas discussões em espaço público. Portanto,
Do mesmo modo que os nossos camaradas nos Estados Unidos da América fizeram com o nosso Estado, nós devemos fazer com a multipolaridade e devemos fazer com essa perspectiva civilizacional da Europa. Aliás, Um, um outro exemplo é o termo da remigração, que no caso europeu também ainda há uns meses, não vou dizer meses, mas há um ano, muito pouca gente falava, só um punhado de ativistas, e agora, efetivamente, já é cada vez mais disseminado e já temos até partidos políticos mainstream a referir exatamente esse mesmo tempo. Portanto, é um exemplo de que é possível nós condicionarmos o debate público através da meta política, através até de plataformas digitais. Também é verdade que a compra do Elon Musk no Twitter foi essencial para isso, mas também é um exemplo de que é possível moldar esse mesmo discurso público e essas mesmas ideias públicas baseado naquilo que é a nossa vontade, o nosso desígnio em termos políticos. Portanto, exatamente, objetivamente, a exatamente. multipolaridade pode vir a ser um desses casos. Portanto, é uma E questão vai, que. e vai, e vai, porque no que toca a um conjunto de jovens já intelectualmente preparados para essa discussão sobre a multipolaridade, isto já existe. Isto já existe na Alemanha, já existe na França, já existe na Itália, na Sérvia, na Hungria, não é? E fora da Europa, naturalmente, na Rússia, no Brasil, na Austrália, etc. Portanto, jovens patriotas, tradicionalistas e multipolaristas, estes jovens destes já existem. Agora é trabalharmos para conquistar o espaço público nesse aspecto e questionarmos o porquê de nós continuarmos dependentes e sob jugo do imperialismo americano sem capacidade de fazermos aquilo que nós queremos das nossas terras, não é? Essencialmente. Sim, é uma questão de liberdade, acima de tudo. É uma questão de Uma questão liberdade de dos liberdade europeus decidirem. positiva, positiva, lembre-se, Exatamente, fazer essa lembre-se. ressalva, porque nós já tivemos a oportunidade de falar disso até quando foi o Congresso, a questão da liberdade foi muito importante. Portanto, Uhum. eu vou ver se efetivamente temos aqui mais comentários, porque agora o número de comentários aumentou-me. Não sei se Aumentou? Ok. aumentou, agora não sei se são sobre as mesmas Sim, temos temáticas. aqui, temos aqui algumas, sim. Temos aqui duas, acho eu. São comentários, mais comentários, do Restaurar Portugal. Hum, Podes ler, e, por favor, que eu no computador por acaso não estou a conseguir ver. eu estou com a torre e estou com o portátil, porque eu já sabia que isto ia acontecer, portanto. Mas o Restaura Portugal diz assim: o futuro é acabar com o interregno dos nossos governos legítimos de jure e despedir os governos de facto, entre eles a União Europeia. A política e a economia têm de ser totalmente separadas. É, por favor, ver o meu material. Pronto, veremos o material. Quanto a isto, eu não acho que a política e a economia têm de ser separadas. Acho é que a economia deve estar ao serviço da política. Não é uma questão de separação, é uma questão de subordinação. Portanto, eu acho que a economia deve estar sob a política. E o futuro é acabar com o interregno nos nossos governos legítimos e despedir os governos de facto. Pois, claro, naturalmente. Acho que porque uma coisa são os governos legítimos, são democracias liberais, não é? Outra coisa é a oligarquia que nós temos, que é o de facto, não é? Que é o caso da União Europeia. Isso sim, isso sim. Mas despedir a União Europeia não significa deixarmos de pensar num futuro num futuro europeu, um futuro político europeu, não é? Em conjunto, um futuro conjunto político das pátrias europeias. Imperialismo britânico, não americano. Pois, mas é que o imperialismo britânico transmutou-se no imperialismo americano ou sionista, não é? Sim, Que por seu turno o imperialismo britânico esse que foi um desvirtuamento daquilo que poderia ter sido o império
Atlante ou neo-Atlante sob a égide da coroa imperial portuguesa, não é? Pronto. Mas isso é um outro assunto, não é? Não Exato. sei. E aí temos aqui outra questão do rubro ibero. Não há como Sim, dar a volta ao modelo de produção do socialismo. Este modelo integrado ao renascimento e crescimento civilizacional chinês e ainda residual na infraestrutura da civilização russa, superará a economia oligárquica ocidental. Como integrá-lo ao nacionalismo europeu? excelente Eu, pergunta, é excelente uma excelente pergunta. pergunta, mas eu aqui tenho até uma pergunta para ti. Se achas que o modelo russo e chinês não pode ser, de certa forma, muito mexido ou pelo menos muito afetado até pelas grandes consequências daquilo que foram as políticas demográficas da China. Vemos que a China vai ter problemas demográficos no futuro. A Rússia também tem esse grave problema, ainda não conseguiu recuperar a 100% daquilo que foram os milhões e milhões e milhões de mortes da Segunda Guerra, teve esse problema, e também grande perda de território. Portanto, eu Sim, creio que esses dois modelos até poderiam ser interessantes para a Europa. No caso da China e da Rússia, duvido que consigam, pelo menos no curto espaço de tempo, ultrapassar os Estados Unidos, porque têm graves problemas externos ao modelo, infelizmente. Agora, no caso europeu e do nacionalismo europeu, implicaria ter a tal finança subjugada àquilo que é a vontade política, que é o que já se falou aqui também, e não o contrário, a vontade política subjugada àquilo que é o interesse da finança. Implicaria imenso disso, implicaria ter um Estado forte no desígnio naquilo que é o desenho daquilo que o Estado, ou pelo menos a população, tem de alcançar nos próximos tempos. Tem que haver um certo planeamento, e não poderia ser o planeamento privado, de quem concentra esse capital privado. Portanto, seria uma mudança sistémica muito, muito atribulada, que duvido que consiga ser feita sem ser pela via reformista. É a minha opinião, talvez algumas pessoas aqui mais radicais discordem, não sei, mas o que é que achas, Manuel? Diz-me da tua opinião. bom, precisamos de compreender o que é reforma e o que é, A e reforma o seria que é pela via legal, revolução, não é? seria pela via legal, sempre, de certa forma. A questão, para mim, não me interessa se é pela forma legal, se é com paus e pedras, se é com G3, não me interessa. O que interessa é o paradigma. Se pela via legal houver uma alteração substancial de paradigma e uma superação efetiva, não é? Da nossa história de Portugal, uma superação efetiva dos precedentes moldes sociais, então aí podemos falar de uma revolução. Ainda que seja feita sob a reforma, não é? No sentido positivo de reforma, não é? Ou no sentido formal de reforma e não no sentido substancial. Mas se a reforma efetivamente tiver uma alteração paradigmática, pode-se falar em revolução. A revolução mais insidiosa. Agora, no que toca ao socialismo, hum, eu creio que não há outra maneira eu acho que a nossa questão não é a de tanto como integrar o socialismo, mas a de compreender a emergência a transformação radical dos métodos de produção em Portugal e na Europa, não é? Porque, como nós sabemos, o capitalismo atual imiscui-se com o poder político. Por acaso, até a preocupação aqui de uma pessoa que interveio em comentários, que é o caso do Restaurar Portugal. Efetivamente, há um problema de corrupção e essa corrupção está diretamente ligada ao financiamento do processo de substituição populacional, não é? Com o socialismo, a meu ver, e com o triunfo do político sobre o económico, do trabalho sobre o capital, aí as coisas seriam decididas de outro modo, não é? Seriam decididas de outro modo. Agora, como integrar esse socialismo ao nacionalismo europeu? Bom, em primeiro lugar, no que toca a Portugal,
é preciso alavancar as forças de produção, não é? E nós temos de ter aquela mentalidade como Stalin tinha. Nós estamos 100 anos atrás ou 50 anos atrás no que toca à nossa indústria. Nós temos de chegar a esta etapa em 5 anos. E nós temos de colmatar estes 50 anos de atraso em 5 anos. Claro que é uma obra heroica, é uma obra estoica, uma obra titánica, mas isso é fundamental e isso tem de ser feito em Portugal. Mas isso não pode ser feito ao abrigo da vontade dos privados, porque os privados fazem o que quiserem, não é? Pode não dar assim tanto lucro investir brutalmente na produção de riqueza, enquanto os tipos estão a ganhar dinheiro com a usura e com os juros. Né? Enfim, depois desse processo de alavancamento de forças de produção, que poderá implicar talvez uma liberalização económica, como uma nova política económica, por exemplo, ou aquilo que se fez no fascismo italiano, com a fase ou com a etapa do capitalismo heróico, não é? Mas, seguida essa fase de alavancamento das forças produtivas, é ir fazendo um processo de progressiva nacionalização da indústria, de socialização da mais-valia, quer para o Estado Social, quer mesmo até para uma rede nacional de indústrias, não é? E aos poucos o Estado ir conquistando todo esse espaço económico produtivo até chegar à soberania económica nacional. Porque o Estado também tem de ser soberano na economia, não é? Porque se a economia tem um fator político em si, especialmente no liberalismo, porque o liberalismo, politizando tudo, despolitiza tudo, não é? Mas neste processo de politização, se a economia efetivamente é política, então o Estado também tem de ter a sua mão na economia e deve ter a mão toda. Portanto, eu não sou nada a favor desses modelos ou de libertários ou de Estados meio neocorporativos sociais-democratas, muito sinceramente, isso trazendo a mofo, porque nós estamos a ver o que está a acontecer com a China, como muito bem o Rubro Iber disse, a China está-nos a superar a todos, a Rússia, com o seu modelo ainda de transição, mas com um modelo mais ou menos corporativo, está-nos a superar e a Europa não pode ficar atrás. Uh, mas depois de isso tudo, se é para implementar o socialismo, então tem de haver uma revisão da nossa noção de propriedade, a nível ideológico e a nível jurídico. Porque se nós quisermos se nós quisermos uma superação do modelo capitalista, com todos os seus problemas, nós também temos de superar a própria noção de propriedade do capitalismo. Nós não podemos simplesmente procurar superar o capitalismo sem superar a sua noção, não é? E, portanto, isso também deve ser tido em conta. E como o Francisco estava a dizer, claro que isto vai ser uma coisa muito complexa, vai ser algo que muita gente não vai gostar. Mas se a existência do nosso povo está a ser posta em causa, então, se vocês estão preocupados, isso será mais burguesismo do que outra coisa. Porque, muito sinceramente, face ao perigo de extinção do povo português, não há nada que me preocupe para além disso. E se isso implicar uma revolução económica, que implique. Se isso implicar uma revolução da propriedade, que implique. Eu quero defender o meu povo e a existência do meu povo, quero impedir a substituição populacional do meu povo, mas também a substituição cultural que tem sido feita desde o século XVIII, não é? Pelo menos desde o Marquês de Pombal. Outra coisa, por causa desta questão cultural,
também faz sentido, se nós queremos uma soberania cultural, também haver uma soberania económica. Não só pelo facto de hoje em dia o indivíduo liberal ter por personalidade o objeto de consumo. Não é? E, portanto, se o objeto de consumo, sendo um objeto infungível da economia capitalista, sendo esse objeto de consumo fundamental na formação da personalidade do indivíduo, então deve haver para haver uma formação da personalidade do indivíduo através do Estado, para haver a sua eticização, tem de haver naturalmente também uma mão do Estado na economia e no consumo. Portanto, isso é inegável. Mas pronto, Bom, essencialmente, acho que já respondi à pergunta, não sei se sim, respondi à. sim, eu acho que foi respondido, pelo menos o Rui pode comentar se respondeu, porque tu falaste aqui até dessa visão económica até muito mais global do que o que eu tinha respondido e, portanto, fizeste essa boa expansão. Eu ia só para a última pergunta do Pedro Pinto Faria, em que ele pergunta: todos sabemos que impérios nascem e caem com os tempos. Qual das três grandes potências, Estados Unidos, China ou Rússia, a teu ver, terá esse desfecho de queda mais rapidamente e como vês cada um no seu futuro? Bom, eu posso partir para esta resposta. Aliás, se calhar até vou também tocar um bocado na questão económica, porque eu também identifico esse problema da forma como a propriedade hoje é interpretada, a forma como o atual sistema baseado em dívida, basicamente, dívida de consumo, é sustentado. Um libertário vai-me chamar socialista por causa disso, por não querer também depois essa economia libertária, embora tínhamos aqui também algumas fontes diferentes. Eu aqui puxaria mais para um Chesterton, para um distributismo, mas Uhum. isso fica para Sim, sim. outro, isso fica para outro space sobre a Não, economia. eu acho o Chesterton é excelente. O problema é que ele não deu o passo em frente. Ele diz: Ok, pronto, nós temos um problema com o capitalismo, as pessoas não trabalham e não têm o retorno devido e tal, mas também o socialismo, cuidado, pronto, o socialismo é uma coisa horrorosa também, porque tudo vai para o Estado, não é? Mas ele não dá ainda o passo em frente que é tornar-se socialista. Quer dizer, Sim, depende, porque, pronto, eu não quero tornar este debate só um debate da pronto, economia, isso pode mas eu ficar gosto para muito outro do dia. Chesterton, ouve lá, eu gosto muito do Eu Chesterton. acredito, sim, sim, a crítica que ele faz ao capitalismo é essencial. Acima de tudo, a centralização, eu acho que é o ponto em que ele se foca, nem é tanto o capitalismo ou o marxismo, é mesmo a centralização. Um, mas Uhum. partindo aqui para a pergunta do Pedro, eu acho que o que vai colapsar primeiro, aliás, eu arrisco-me a dizer, se Trump não tivesse vencido, o primeiro a colapsar seria os Estados Unidos por causa da total divisão e total radicalização social que teríamos visto. Estamos a ver um império que está cada vez a tornar-se uma carcaça, uma sombra de si mesmo, daquilo que já foi, porque em termos sociais tem uma casa extremamente desorganizada, um Estado cada vez mais desorganizado, que não sabe onde é que aplica o seu próprio dinheiro, nem conhece a sua própria realidade. E, Uma portanto, os Estados Unidos, anarcotirania, como? Diz-me outra vez? uma anarcotirania. De certa forma, temos o próprio Elon Musk a dizer que o Estado nem sabe quantos departamentos realmente é que tem, são centenas. Portanto, um Estado que não sabe a sua própria realidade é um Estado que não sabe onde aplicar e onde mover as suas forças Exatamente, para ser forte. exatamente. Portanto, os Estados Unidos estão muito desorganizados, enquanto eu acho que a China e a Rússia têm uma noção mais real das suas próprias capacidades, até porque estão a ser diariamente desafiadas para as aplicar ao seu máximo. Portanto, tem essa pressão, enquanto os Estados Unidos dão só o luxo de ter um exército com transexuais. Portanto, imaginem-se. Portanto, os Estados Pois, Unidos pois. estariam mais próximos. Agora, não sei até que ponto é que o Trump vai conseguir adiar essa queda, porque se conseguir adiar, também depende depois da forma como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem um desfecho ou para a Rússia ou para o lado ocidental, depende, vai depender muito, bem, embora eu acho que aqui é consensual, sabemos mais ou menos o que é que vai acontecer, a Ucrânia não vai conseguir ter essa vitória sobre a Rússia como se perspectivava há uns anos atrás, ou pelo menos naquela fase em que conseguiu estabilizar o conflito. Eu diria mesmo que o que está em maior risco por motivos demográficos e depois o impacto que isso tem no próprio sistema económico
e até em termos de bolhas que pode ter criado, é mesmo a China, mas vai depender muito da administração de Trump. E se os republicanos, pelo menos, conseguem depois, com um certo isolacionismo mais calculado, recolher-se de forma organizada, ou pelo menos não sair à lá Afeganistão, em que saíram, mas foi um caos, por exemplo. Sair, mas de forma coordenada. Vai depender muito da administração de Trump, mas eu diria que o que está mais próximo é mesmo os Estados foi Unidos. o símbolo do decadentismo, né? Foi o símbolo do Sem decadentismo do dúvida, sem imperialismo dúvida. americano. Portanto, eu aponto mesmo para os Estados Unidos, embora eu ache que dependa mais dos Estados Unidos impedir isso do que propriamente os restantes países, mas isso é o meu take, pelo menos. Manuel, o que é que achas? Eu Até acho para que os finalizar. Estados Unidos da América vai cair primeiro também, muito sinceramente. Hum, eu acho que isso vê-se com a sua ação. Eu lembro-me até de ver na minha timeline no X, pronto, eu tenho mania de dizer Twitter porque eu sou da velha guarda, né? A gente já é da velha guarda quando diz Twitter. Mas eu lembro-me perfeitamente de ver um meme, um meme, também não sei, eu digo meme à velha, né? Também. Mas Eu também vi digo. um conteúdo multimédia, pronto, né? Que era a estratégia chinesa. A estratégia chinesa, que é não faças nada e deixa o teu inimigo autossabotar-se. Que é isso que efetivamente a China tem feito. Tem deixado os Estados Unidos da América sabotar-se a si próprio. E eu acho que essa decadência não é só política, não é só geopolítica, não, é uma decadência civilizacional. E essa decadência civilizacional, como causa, tem os seus efeitos na política, na economia, etc. E essa decadência civilizacional é de tal modo grande, não é? Que, muito sinceramente, vai forçar os Estados Unidos da América para o caos, ao caos, não é? A mergulhar no caos. Muito bem. Pois bem, obrigado a todos os que estiveram aqui. Agradeço imenso ao Manuel também por ter tido a disponibilidade de falar e partilhar aqui com o seu conhecimento connosco. Foi um space, na minha opinião, muito produtivo para quem está interessado em geopolítica e sobre esta questão do multipolarismo. Portanto, se gostaram, deixem like, deem retweet até, partilhem com os vossos amigos que estão interessados aqui. Normalmente agradeço ao Manuel por ter estado aqui presente, acho que o público também gostou de ti. Parece. Vou colocar também no meu YouTube, portanto podem seguir na minha bio o link para o canal do YouTube, se ainda não estão lá subscritos, vou colocar lá. E aqui pelo Twitter também, sigam o Manuel, sigam ao Estilo, e já agora sigam a mim. E portanto Sim, agradeço a sigam o todos. Chico. Sigam o Exato. Chico que fez aqui um excelente space e agradeço o convite também. Eu, aliás, estava preparado para mais minutos, mais horas. Até tinha aqui uma nota, queria referir a algumas coisas, mas também já penso que já vai à tarde. É mais só por causa disso, porque eu tinha planeado fazer 1 hora, não tive problema nenhum em estender nestes 15 minutos, mas tive planeado só fazer 1 hora. Mas acho que o Space 2 foi produtivo, portanto, novamente, deixem like, deem retweet e partilhem com os vossos amigos e sigam o Manuel, sigam a mim, sigam ao estilo.pt e agradeço novamente a participação do Manuel e a todos. Vamos fazendo mais spaces, já tive a oportunidade de fazer há 2 semanas, há 3 semanas, se não estou em erro. Portanto, fiquem atentos, coloquem as notificações e de resto posso agradecer a vossa presença. Vemo-nos no próximo Space, sigam no YouTube para assistir às live streams e vejo-vos por aí no Twitter e muito obrigado a todos. Obrigado por teres ficado até ao final do vídeo. Deixa like se gostaste, comenta a tua opinião e partilha com os teus conhecidos. Neste canto tens as minhas redes sociais para não perderes nenhum conteúdo e de resto, já sabes. Vejo-te no próximo vídeo, saudações patrióticas e viva Cristo Rei!